Fala pessoal, voltando aí, né? Agora sim com as mídias digitais. Eu tinha posto lá digitais novas, né, no outro slide, mas aí tá apenas como digitais, tá? Mas é a mesma coisa que o digitais novos. Então, aí nessas mídias digitais novas, né? Eu já tinha colocado lá o Instagram, tinha colocado o Twitter, tinha colocado o TikTok e o YouTube. Eu vou falar mais do Instagram e do Twitter, mas basicamente do Instagram, que é o que eu tenho mais contato diário por conta do Lírica, e eu acho que pode ajudar aí a esclarecer, né, a abrir a mente aí mesmo de algumas pessoas que estão lá fazendo suas páginas de poesia no Instagram, querendo divulgar seu trabalho, mas esbarram justamente nessa questão da edição, de colocar imagem, né, do tamanho do texto, enfim. Então, essa segunda parte vai ser basicamente quase toda dedicada a essa proposta do Instagram, mas vou mostrar o exemplo aí do Twitter também, beleza? Então vamos lá. Aí uma primeira imagem, né, que eu acho legal para que todo mundo que trabalha com Instagram conhecer, que é ter noção das dimensões que cada tipo de postagem do Instagram suporta. Né, aí tá por pixels, né, 1080 por 1080, 1080 por 566, enfim. Percebam que as três primeiras são de feed, ou seja, um feed quadrado, esse 1080 por 80, pode ser 600 por 600 também. Isso aí, no fim das contas, é a definição da imagem, né? O formato é a definição da imagem. E vão fazer essa imagem ter uma qualidade boa, né? Mas o que importa é o texto, é o que eu escrevi. Com certeza, com certeza. Mas se você coloca esse texto, estica ele demais, ajusta demais na hora que você está postando e tal, a fonte fica distorcida, ele não fica atraente visualmente falando, né? Tudo isso interfere. Lembram que eu falei que nas mídias digitais lá, fossem as analógicas, o livro e o fanzine, fossem as digitais tradicionais, né? Como o blog, né? O site e tal. Lembram que eu disse que as pessoas que iam nesses lugares ler poesia, ler literatura, eram pessoas que já tinham um interesse pré-determinado nisso? Então, aqui no Instagram, no YouTube até sim, né? Porque você tem os nichos, mas no Instagram, no Twitter, não é. Pelo menos a grande maioria não é. Se você quer atingir um público maior no Instagram, que é uma rede visual, uma rede de imagens, você primeiro tem que chamar a atenção desse público pela sua imagem, mesmo que o texto esteja junto com ela ali, sobreposto a ela, ou como uma legenda, ou que a escrita tenha se tornado imagem, né, pelo jeito como você vai dispor essa escrita nesse espaço. Então é importante a gente saber dessas coisas, dessas medidas, né? Eu vou postar um poema nos stories, que eu posso postar um poema maior. Aí, só que você não pode ignorar que em cima dos stories tem uma barrinha. Todo mundo que visualiza vai ter ali a barrinha de quem publicou, a duração do stories. Embaixo tem um lugar de comentar ou não sei o quê. Se você coloca um poema que o início dele fica coberto pela barra de cima e o final dele fica coberto pela barra de baixo, a pessoa que está passando, ela não vai ter provavelmente o interesse de parar e realizar aquela leitura, porque já não a atraiu de cara essa forma de publicação. E isso condiciona a maneira como a gente escreve, porque a gente já escreve pensando no tamanho certo para encaixar ali, ou na melhor maneira de encaixar algumas partes do texto, alguns versos do texto ali, e depois remeter o texto todo na legenda, né? A gente já tem que começar a pensar nesses tipos de solução. Aí trouxe também um perfil aí, um poema e um café, que é um perfil do Twitter, né? Percebam que pela limitação de caracteres, o Twitter já obriga a fazer um texto pequeno, porque os caracteres do Twitter antes eram 144, 140, agora são 280, eles dobraram. Mesmo assim, ainda é bem pouco, e conta também os espaços, não é só o caractere em si, né? Os espaços também estão ali sendo contados. Então, se você vai pular estrofe, pular linha, isso tudo já está interferindo na maneira como você produz, né? Então o meio, o veículo está interferindo na sua forma de produção, que é a grande mensagem que eu quero deixar isso aí para vocês. Se você está produzindo, isso aqui é a máxima dessa aula, tá, gente? Se você está produzindo poesia, está escrevendo poemas,
no seu estilo e quer apenas divulgá-las em redes sociais, arrume uma maneira de fazer essa divulgação, seja com texto na legenda ou remetendo para um link de um blog, de uma página sua, tal. Não tente só pegar essa escrita e colocar ela automaticamente no Instagram. Não vai funcionar. Nem para o Instagram e nem para valorizar a sua escrita para quem está lendo. Certo? Se você quer criar uma página no Instagram para divulgar poesia, para construir poesia ali, construa os poemas, construa a identidade visual a partir da lógica do Instagram. Não tente adequar nada que foi feito para uma outra plataforma, ou feito de maneira livre, sem pensar em plataforma, a uma plataforma que tem pré-requisitos importantes para você crescer e aumentar aí o número de seguidores e de leitores, no caso da literatura. Tá? Não ignorem o que aquela plataforma tem de mais incisivo para atrair público, que é a questão da imagem, a questão visual, etc. Se for para o Twitter, a mesma coisa. Aí o Twitter já te dá uma limitação que é o número de caracteres, então assim, nem adianta, né? É isso e é isso, acabou. Se passar ali, ele já nem publica o tweet, né? Não é porque ninguém vai ler, ele nem publica. Então, já fica isso aí, tá? Aí eu trouxe 3 exemplos que eu já tinha usado no modelo anterior, né? A mesma prancha aí, né? O primeiro aqui, a gente tem um poema que é uma imagem de mar, a mão de uma pessoa segurando um poema manuscrito, ou seja, eu tenho ali a linguagem verbal, o poema está escrito ali, dentro da própria linguagem verbal ainda tem um desenho, uma não verbal ali, uma seta, uma flecha, parece que atravessando uma rosa, alguma coisa assim. Aí eu tenho a paisagem de fundo da praia e eu ainda tenho a mão de alguém segurando esse texto, né? Então isso é uma publicação feita para Instagram. A pessoa pensou tudo isso para o Instagram, né? Aí eu quero usar só o texto. Essa segunda aí, que é uma ideia de definição de dicionário, também é muito comum. E depois essa coisa datilografada para dar um ar retrô dentro dessa plataforma que é tão moderna, tal, feita pelo Maziege aí. Então são 3 exemplos que eu já tinha mostrado anteriormente. E aí, mas é tão difícil eu fazer isso aí, como que eu vou arrumar isso, como que eu vou fazer isso? Aí vem a minha dica para vocês, né? Que é o Fonto. É um aplicativo, né, de edição de texto em cima de imagens, e que ele tem tanto para o Android quanto para o iOS, para os telefones iPhone, e que é muito útil. Depois que eu conheci o Fonto, eu quebrava a cabeça. Eu conheci o Fonto no final do ano passado e minha vida assim melhorou, no sentido do lírica, melhorou muitos 1000%. Provavelmente outras pessoas vão falar de outros, do Canva, de tantos outros aplicativos aí, mas o Fonto me deu uma liberdade e uma velocidade que eu não imaginava ter. Aí, para não ficar só na palavra aqui, eu pensei aí tipo um mini tutorialzinho de como usar o Fonto. Vamos a ele. Bom, então vamos dar uma olhada nesse videozinho que eu fiz aí, né? Bom, você vai abrir lá o ícone Foto Álbuns, aí vai abrir os seus álbuns de foto, beleza? Aí abrir os seus álbuns de foto, você vai selecionar uma foto que você queira utilizar. Eu vou selecionar essa da janela com fundo vermelho. Reparem que ela já está num formato quadrado, né? Num formato 1080 por 1080, né? Como a gente viu lá, ou 600 por 600. Então eu vou pegar essa última aqui, essa de baixo, que é uma foto retangular, mais próxima do que seria um Stories. Ver que ela vai ficar com essas abas brancas. E aí com esse Auto Fit On aqui, eu consigo adequar essa foto para o quadrado, né, para o tamanho certinho lá do feed do Instagram. Aí eu selecionei, no caso, só o rosto, né, essa imagem do rosto, e agora eu já tenho uma postagem de foto pronta para o Instagram. Aí eu vou mostrar para vocês que clicando no Add Image, vocês viram ali Image, né? Eu posso adicionar qualquer outra imagem que eu quiser em cima daquela. Vou ter a janela de fundo verde. Como não é algo que vai ficar harmônico, é só para mostrar para vocês, vou remover, né? Vou de novo no Add Image, volto lá, vou pegar a vermelha, e aí aqui embaixo nessas figuras geométricas eu selecionei a bola, o círculo,
Vocês vejam que posso mensurar o tamanho ali também. Eu consigo já recortar, adicionar essa imagem recortada aí em cima. Isso é ótimo se você tiver uma logo, uma coisa, você já consegue colocar no cantinho ali, né? Aí eu posso ir também no Add Item. E aí no Add Item eu posso adicionar qualquer um desses itens que ele me dá como gratuitos. Tem isso também, né? É um aplicativo pago. Então ele tem coisas que são gratuitas e tem coisas que são pagas. O gratuito dá pra gente fazer basicamente tudo, né? E dessa aba é o que eu uso. Add Image ou Add Item, né? Aí vocês viram que clicando na tela eu consigo inserir o texto. Eu vou voltar um pouquinho aqui porque eu acho que acabou ficando rápido, né? Então, ó, aí era só para mostrar para vocês esse menu, Add Item, Add Image. E aí agora é só você clicar com o dedo na tela, em cima da imagem, que vai abrir o Add Text, que é para você adicionar o texto. E aí você digita o texto no formato que você quiser, dando o Enter para fazer pulando o verso, aquela coisa, né? E aí a gente vai ter o texto, como a gente vai ver lá daqui a pouco, aplicado em cima da imagem, né? Ele vai aplicado do jeito que você colocou aí, com essa fonte. Vocês estão vendo aqui embaixo que tem fonte, né? Símbolo, se você quiser adicionar um símbolo, aí ele já está em cima da imagem. Essa fonte eu usei muito no Lyrica recentemente, né? Então ela já estava salva aí. E aí depois que você tem o texto, você pode escolher ali mudar a fonte, né? Ele tem uma lista de fontes enorme, então assim, você ainda pode adicionar fontes aí, né? Ele tem um caminho para você adicionar fontes, por exemplo, essa Moonflower é aquela que eu usava no Lyrica no início, então ela foi adicionada porque não existia aí. E nessa estrelinha ficam as fontes favoritas, as que vocês já usaram muito. Aí mudei para qualquer outra fonte, só para vocês verem ali, né? Você pode ir com o dedo mesmo, você vai mexendo para a imagem. Aí no Style, aí eu posso mudar a cor do texto. Esse stroke seria uma margenzinha da letra, né? Que eu posso colocar. Aí eu não pus. E o background eu posso colocar um grifo aí, né? Para poder ficar em destaque o texto, né? Se sobrepor mais destacadamente na imagem. Então eu tenho todas essas possibilidades. Eu posso mexer na cor, posso mexer no tamanho, né? No formato, né? Aqui no Wild, aqui o tamanho, qual forma como vai ficar esse negrito, enfim. Aí no Tilt, não, aí o Tilt, né? Que eu posso girar, né? Se eu quiser botar o texto mais em diagonal, né? Ele não vai conseguir colocar um texto em arco, essas coisas, porque a gente está falando de uma versão gratuita, né? Mas é que você consegue dar uma quebradinha. Você quer botar o texto dentro de uma folha que está meio em diagonal. Você consegue colocar esse texto em diagonal para ele não ficar, né? Sem essa sintonia. Aí eu vou voltar aqui um pouquinho, porque terminou, né? Então, aí eu voltei aqui, porque aqui embaixo, esse último símbolozinho ali, né? Tem as 4 linhas, tem a câmera e tem o símbolozinho ali, que é um símbolo de compartilhar, digamos assim, que é um quadradinho com uma seta saindo para cima. Nesse símbolo você consegue compartilhar direto já, se o seu Instagram estiver salvo aí linkado no aplicativo, ou você consegue uma opção lá que é Save as Image, né? Eu não sei falar inglês, tá, gente? Salvar como imagem. E aí você clica ali, e aí essa imagenzinha que você fez vai automaticamente para o seu álbum de fotos. Aí é só você abrir o Instagram e fazer a postagem lá pelo seu álbum de fotos, né? A imagem prontinha assim, certo? Então, espero que, para quem não conhecia esse programa, que é muito simples de usar, espero ter ajudado, né? Se você tiver alguma habilidade com Inkscape, Corel, Photoshop e tal, quiser já fazer um templatezinho, né? Uma imagem padrão da sua página, colocar o seu nomezinho já embaixo, ou uma logozinha ali. Você já tendo isso pronto, é só você abrir aí já essa imagem e só colocando texto, mudando o texto, enfim, você pode trabalhar dessa maneira também, né? Bom, e aí como exercício dessa aula, estou deixando aí para vocês a ideia de produzir um poema que esteja dentro desses modelos, entre aspas, né, apresentados como digitais novos, especificamente Instagram ou Twitter.